testemunho. Então, é interessante que a lição desse domingo está focando bem nisso. Tá? É uma lição pequena, eu até observei quando eu estava estudando a lição, falei, uau, uma lição tão pequena e assim, tão objetiva, né? E se a gente for observar, se resume nisso, é proclamação do Evangelho, é uma postura alinhada, e é assim que nós temos que caminhar. Mais do que falar, é o reino dele se manifesta em nós. Eu anotei aqui, a manifestação do reino de Deus tem que atrair as pessoas para Jesus, não para nós. E a questão é que tem muita gente que quer atrair para ele, né? Glórias a mim, louvado seja eu, e quer usar um dom para atrair a atenção das pessoas para ele. Não, nós temos que atrair as pessoas para Jesus. Aleleu, né? Aleleu, glórias a mim, louvado seja eu. Mas falando do fruto do novo convertido, do novo nascimento em Cristo Jesus, eu acho assim interessante umas coisas na palavra do Senhor, que às vezes nós lemos a palavra do Senhor e a gente começa a achar que nós precisamos estar nos policiando. Na verdade, nós precisamos observar o nosso comportamento e estar cuidando para que nós tenhamos um bom testemunho. Mas acontece o seguinte, quando você vai numa árvore do pé de manga, você não colhe laranja lá, você vai colher manga. E por que produziu manga? É porque existe algo no interior daquela árvore que faz ela produzir manga e solta para fora aquele fruto que é manga. Então, às vezes a gente observa, e às vezes a gente mesmo já passou por isso, de estar tentando nos corrigir, nos policiando todo o tempo, aquela coisa do alcoólatra anônimo, né? Faz 10 dias, 21 horas, não sei quanto tempo que eu não bebo. Então, a gente fica... Na verdade, o que nós precisamos realmente é orar ao Senhor. A gente leu na palavra de Deus, o Senhor não está de acordo com isso aqui. Né? Quando nós vemos os frutos da carne lá de Gálatas, é Gálatas ou Efésios? Gálatas. Aí, os frutos do Espírito e da carne. Aí a gente olha e fala assim, eu preciso viver como está essa palavra. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar no Senhor, orar ao Senhor, clamar ao Senhor e me converter ao Senhor. Cada dia mais, para que o fruto do Espírito, ele brote na minha vida. Agora, se eu olhar e ficar tentando me policiar, eu vou me policiar por uns dias, mas depois eu vou cair no erro, porque não está no meu interior. Tem que estar no meu interior. Né? Uma vez eu ouvi, estou ganhando seu tempo não, aí. Pode ir, não, mas... Uma vez eu ouvi um irmão, um homem de Deus, falando que ele foi na Inglaterra, e aí os irmãos da igreja chamaram para eles irem na porta do palácio para verem a rainha. Aí ele disse que não estava com muita vontade de ir, mas ele foi para não aborrecer ninguém. Ele disse que tinha muita gente lá em frente ao palácio, olhando por uma janela, que a rainha aparecia por ali. E aí, todo mundo naquela expectativa, que hora que ela vai aparecer e tal. De repente apareceu um lencinho, aí o povo gritou, viva a rainha, não sei o que tem, viva, viva. E ele falou, meu Deus, ficou observando aquilo. E ele observou que as pessoas proclamam aquela rainha, gritam, viva para ela, homenageia ela, mas quem governa a Inglaterra não é ela. Quem governa a Inglaterra é o primeiro-ministro da Inglaterra. Então nós precisamos cuidar disso, porque senão nós ficamos o tempo todo louvando ao Senhor, louvando o Rei, né? Glorificando o Rei, viva o Rei Jesus, mas não é Ele que está governando na minha vida. Ele precisa governar na minha vida. É perfeito isso. Você conhece a árvore pelo fruto. Você pega, quem mora na roça aí, às vezes assim, você vê um pé de laranja de longe, com de mexerica, assim, você não consegue. Você conhece pelo fruto. E alguém me disse alguma vez que eu guardei isso. E
você olha para os frutos que a pessoa produzem e a partir disso você não só conhece o relacionamento dele com as pessoas e com Deus. Se eu me relaciono mal com você, eu não vou me relacionar bem com Deus. E isso que está, esses frutos do Espírito, é o que ele falou, tem que fluir de dentro de nós. Nós precisamos merismar. O que é merismar? É arrancar para fora. É como se eu pegasse o meu coração, arrancasse ele para fora, curasse e voltasse com ele para dentro. Então, merismar é eu dar espaço para o Espírito ir entrando nos lugares obscuros e tirando o que não presta e deixando lugar para fluir os frutos do Espírito. Os irmãos conseguem entender isso? Então, quando eu acordo pela manhã, um exemplo, aí você vai começar a merismar. É como se você estivesse fazendo um tune-up. É o Espírito de Deus entrando. É quando nós aceitamos a Jesus, que o Espírito vem morar em nós, e aí nós temos que dar espaço para Ele ir entrando nas áreas da nossa vida, porque a alma, ela é suja. Existem áreas em nossa vida que a alma fecha a porta e não deixa que o Espírito, ele entra, limpa e começa a fluir os frutos do Espírito. Tem um texto bíblico que eu não lembro agora, que fala assim, olha, que de nós fluirão rios de água viva. Não é assim? Eu não me lembro bem agora. Como que o texto bíblico diz? Eu não me lembro bem. Eu sei que fala assim, que fluiria de nós rios de água viva. No original, você sabe o que quer dizer rios de água viva? É algo tão simples. É uma mina. Rios de água viva é uma mina. E é algo tão pequeno. Um dia eu fui ver a mina, onde começa o Rio Doce, é pequenininho. E para fluir rios de água viva, há um princípio. Quando você vai numa mina, quem conhece mina aqui, mina de água? Quando você vai numa mina, você vê aquela água brotando e minando ali, mas tem um negócio, a gente precisa observar, que se tiver sujeira, ela não mina. Se tiver aqueles gravetos de madeira, folha cai em cima, e não deixa fluir. Então tem muita coisa em nós que precisa ser tirado, aí vai fluir rios de água viva. E aí nós vamos refletir o reino de Deus. Os irmãos conseguem entender isso? Pode falar. Continuando no mesmo aqui também, que Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Uma das coisas que aqui, a primeira coisa, é a timidez. Então, para a gente proclamar, se há algo, mesmo a gente aceitou Jesus, se há algo ainda que ainda não deixa a gente falar do amor de Deus para as pessoas, que a gente possa pedir para Deus, tira, Senhor meu Deus, me dá sabedoria, me dá inteligência, isso eu peço a Deus, porque muitas vezes a gente traz com a gente para a igreja a timidez, algo que não deixa você falar para outra pessoa, então a gente tem que pedir para Deus, para a gente possa proclamar o amor de Jesus. Com certeza, amém. Certo, isso que ele está falando. E Deus vai tirando de nós e nós vamos. Deus vai trabalhando em nós, vai nos usando como vaso, vai nos enchendo. E as pessoas às vezes costumam dizer assim que nós somos canal. Não aceite isso, nós não somos canal. A Bíblia nunca fala que eu e você somos canal. Nós somos vaso. Vaso é assim, enche, esvazia e continua enchendo. Canal não, canal passa e vai. Quem tem canal é os macumbeiros têm canal, né? Nós somos vaso de honra. E Deus vai tirando sim, entendeu? Essa timidez e vai enchendo você, vai enchendo a cada um de nós, e nós vamos proclamando o reino dele. Irmãos, eu preciso correr, não tem muito tempo mais. Alguém poderia ler? Os frutos do Espírito e da carne está em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. E quando você fala do rios de água viva, fluirão. É João capítulo 4. João 4. João 4, que fala que rios de água viva fluirão de nós.
Os irmãos poderiam ler aí paz, está no item 2, eu não tenho